Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem? Vamos dando continuidade às aulas de filosofia. Eu peço a você que dê um joinha, compartilhe o vídeo, se inscreva no canal, tá joia? Eu sempre peço isso para que o conhecimento seja cada vez mais divulgado. Eu quero deixar algumas coisinhas claras, olha. As aulas não são aulas de doutorado, elas são o quê? Pinceladas de teorias. E eu indico também fontes para as pessoas poderem ler e pesquisar, tá joia? Então, assim, aqui não é uma aula que vai englobar todo o assunto geral, mas são pinceladas para que você mesmo busque o conhecimento, tá joia? Então, o que nós vamos falar da aula de hoje, né? Ó, e eu vou lembrando, eu vou deixar algum material extra, eu sempre deixo na descrição do vídeo. Por exemplo, as páginas onde você encontra o material escrito sobre essa aula, o PET de vocês, eu deixo aí na descrição do vídeo. E no caso da aula de hoje, eu vou deixar um outro vídeo que eu fiz sobre o mesmo autor, porque lá vai ter uma perspectiva diferente. Então, às vezes, eu não vou falar a mesma coisa que eu falei na outra aula, tá joia? Então, nós vamos falar sobre quem? Hoje nós vamos falar sobre... Semana passada, na última aula, a gente viu a teoria política de Platão e a gente viu a teoria política de Aristóteles. Hoje nós vamos ver aquele que nós chamamos de fundador da política moderna, que é o Nicolau Maquiavel. A gente vai ver a vida dele? Não. A gente vai ver um pouquinho da teoria política dele, tá joia? Para isso, a gente tem que voltar um pouquinho no passado, né? O Maquiavel, ele vivia numa época em que tinham muitos reis, muitos príncipes, muitos governantes, que justificavam o seu poder no direito divino de governar. Né? O direito divino de governar, como é que nasceu o direito divino de governar? Para quem sabe um pouquinho de história, né? O que aconteceu na Idade Média? Quando, né, caiu o Império Romano, a igreja subiu, né? O cristianismo subiu. E o cristianismo é que validou nessa época todas as coisas. E dentre essas coisas que o cristianismo validou, uma delas é o poder. É a representação do poder. Então, o rei é o representante de Deus na terra. Por isso que a coroação dos reis eram feitas por bispos, pelas igrejas. Por quê? Para o quê? Garantir a legitimidade do poder. Ou seja, o poder era legitimado porque o poder emana de Deus e o poder é exercido por uma pessoa escolhida pelo próprio Deus. Essa era a ideia. Eu não vou aqui questionar nada. Estou apenas mostrando para vocês a ideia, tá certo? E o Maquiavel nasceu no meio desse monte de coisa aí, né? Mas ele era muito inteligente, ele tinha uma observação diferente com relação aos fatos e ele formou uma teoria. No princípio, né, quando a gente viu lá em Platão e Aristóteles, a política, ela serve para garantir o quê? Para garantir a justiça, para garantir o bem viver, a boa vida, né? Para garantir o bem da sociedade. Aí foi passando o tempo, na Roma Antiga, né? A política foi o quê? Foi a formação de bons... Se você tiver um bom rei, um bom governante, tudo vai dar certo. Então a política se baseou muito na formação dos governantes, na orientação dos governantes, porque é eles que comandam, então é eles que têm que ter a cabeça boa, é eles que têm que ser orientados na política. Mas aí o Maquiavel, ele construiu a sua teoria política, né? Dizem que todos os políticos modernos leram Maquiavel. Será que leram mesmo? Né? Alguns, né, eu já ouvi esse ditado por aí, não sei se é verdade. Mas, deixamos para lá, vamos continuar. O Maquiavel, ele começou o quê? Primeira coisa que eu quero que você entenda sobre Maquiavel. Maquiavel baseou a sua teoria estudando a realidade, principalmente a realidade do tempo dele ali, né, de onde ele vivia, né, naquela Itália toda esfacelada ali, né.
E assim, né, nos principados, ducados, como é que era tudo assim, era uma coisa assim, né? Hoje em dia, né, a gente vê esses países todos unidos, a gente tem noção de como era naquela época. Os feudos que se tornaram reinos, que se tornaram ducados, condados e assim por diante, né? Existem muitas dessas nomenclaturas aí na Inglaterra, nos Estados Unidos, condado, né, condado tal. Mas, voltando à vaca fria, Maquiavel construiu a sua teoria política com base na realidade. E onde a gente vê isso? Ele tem uma obra, eu até procurei ela ali no meio dos meus coisas, mas aí eu não tive tempo de ficar pesquisando onde que está, não sei se eu emprestei para alguém, chamada O Príncipe, né? Também tem muitos vídeos sobre essa obra, vai estudar, vai ler, é muito importante. E ali ele vai mostrar como que a política deve funcionar para que ela dê certo, tá? E o que nós podemos então dizer, né? Dizer do Maquiavel, como que ele analisou essa realidade. Igual eu disse, a política antiga, ela preocupava com a justiça, com o bem comum, depois ela passou a se preocupar com a formação do próprio governante. O Maquiavel vai dizer o seguinte, não, sabe para que serve a política? A gente presta atenção, aí está o cerne da questão. Sabe para que serve a política? Para a manutenção do poder. A política é manter o poder. Olha pra você ver, parece simples, mas é muito complexo. Espero que você grave isso. Para Maquiavel, a política é a manutenção do poder. E que poder é esse? Do poder do Estado. Do poder do Estado. E o governante deve seguir essas regras, né? Para o quê? Para que o poder continue se mantendo, se mantendo, se mantendo. Então, o que ele vai fazer? Ele vai falar assim, ó, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, você tem que deixar aquilo outro, tananã, 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 tananã. Ele vai elaborando vários argumentos para justificar essa manutenção do poder. Tá ficando claro aí para você? No outro vídeo que eu falo sobre Maquiavel, vai ter umas outras explicações. Assista o outro vídeo depois que você assistir essa aula sobre Maquiavel, tá joia? Eu vou deixar o vídeo aí na descrição abaixo aí. Tá certo? Então, né, o que é a política para Maquiavel? É a manutenção do poder do Estado. E aí que vai entrar aquela confusão, aquela famosa frase dele, que o fim justifica os meios. Ou seja, para você manter o poder, o que importa são os resultados. Os resultados. Então, se o que importa é os resultados, o que você fizer para chegar a esse resultado não importa. Mas aí a gente tem que entender. Não vou explicar aqui não, porque está no outro vídeo, né? Está no outro vídeo. Mas será que todos... O Maquiavel não está falando aqui de moral, não está falando aqui de ética. O Maquiavel está falando de política. Isso que tem que ficar claro para nós. O Maquiavel está falando de política. O fim justifica os meios com relação à política. Com relação ao que eu falei para vocês, a manutenção do poder. Tá claro aí? Espero que esteja bem claro. Mas nós temos que nos abster das questões morais, porque para ele, né, não é a moral que vai fazer a política, e sim a realidade. Ou seja, você vai agir no ali, no aqui e no agora para resolver os problemas. O político deve resolver os problemas no aqui e no agora, né? Aí vão entrar conceitos como fortuna, como virtude. O que é a virtude, né? A virtude é o governante saber agir no momento certo, né? E a fortuna, né, não é a sorte, é a ocasião, né? É você agir na ocasião certa, no momento certo, para resolver o problema. Daí, né, o fim justificam os meios. Tá certo? Espero que você tenha compreendido que para Maquiavel a política ela serve para a manutenção do poder do Estado. Isso que tem que ficar claro para você. Tá joia? Bom dia, boa tarde e boa noite. Qualquer coisa, estou à disposição. Tá joia? Tchauzinho.